Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesse sabadão, dia 20 de setembro de 2025. Seja bem-vindo, chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro nosso canal. Se inscreve também, dá aquela moral já. Bom, vamos falar sobre o clássico de amanhã. Uma curiosidade, você sabia que Verratti e Coutinho são responsáveis por 50% dos gols do Vasco na temporada? Vou falar sobre esse tema, a preparação para essa partida, as dúvidas do técnico Fernando Diniz e, claro, vamos falar também sobre outros assuntos relacionados à nossa paixão. Então vamos juntos? Bom, vamos falar sobre fora do campo. Os ingressos estão sendo vendidos ainda para o clássico Vasco e Flamengo. Há uma procura muito grande pela parte do Flamengo. Óbvio que o momento deles é melhor do que o nosso, mas não significa que a nossa torcida não está confiante. Pelo contrário, quem eu encontro nas ruas, quem eu converso, todo mundo fala sobre o jogo e não teve um vascaíno até agora que me dissesse, cara, tá ferrado, porra, vamos tomar um sacode domingo, porra, esquece, os caras vão atropelar, nada. Pelo contrário, cara, a gente vai vencer. Pô, esse jogo dá pra dar empate. 1-0. Cara, o torcedor, por si só, ele é um apaixonado e, obviamente, que ele quer que o seu time vença. E nós não somos diferentes. Há uma diferença técnica? Claro que há. Isso aí é inegável, né? Seria até falta de inteligência nossa, enquanto torcedor, dizer que não há. Mas quando entra no campo, essa diferença pode ou não ser exercida. Quantas vezes nós, com grandes times, não conseguimos fazer essa imposição? Se lembrar, então, lá atrás, décadas de 80, por exemplo, éramos sempre mais time do que o Fluminense e perdíamos. Quando depois inverteu na década de 90, a escrita, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que observar alguns fatos. Preparação, o Vasco teve uma semana inteira pela frente, diferentemente do Flamengo, que teve um jogo difícil, desgastante, Libertadores, a vaga está em aberto. A vaga está em aberto. Está em aberto para o jogo da volta, quinta-feira. Pode ser que o Felipe Luiz poupe alguns jogadores. Vamos ver. Ah, Fábio, então é isso que está fazendo o torcedor comprar menos ingressos? Não, não é isso. Quando você tem um jogo como esse, Flamengo é o mandante, o Vasco é o visitante. A venda se dá no site do Flamengo. Só que ela começa para o torcedor do Flamengo. Então essa história do meio a meio, ela é um pouco fictícia. Por quê? Você não tem, vamos imaginar, 70 mil lugares no Maracanã à venda, 35 mil só para os flamenguistas, 35 mil só para os vascaínos. Se chegar numa data X da semana, vamos dizer, sexta-feira, não vendeu, aí você coloca o restante de um lado ou do outro à venda nos setores mistos. Não é assim que funciona. Abre primeiro para a torcida do Flamengo, porque ele é o mandante. Os caras compram o setor norte, que é o setor que eles ficam, não vão comprar o sul, porque está bloqueado, é para o Vasco, mas leste e oeste estão abertos. E aí são dois setores que os caras vão comprando. Então, quando você chega no Maracanã, quando é um clássico e vendido assim, e não é simultaneamente em duas plataformas, é apenas numa, na do mandante, tem predominância de quem vendeu o ingresso. É simples assim. Agora, óbvio que até ontem, pouco mais de 7 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Vasco. É pouco. Por mais que tenhamos, vamos fazer a conta de novo, de 70 mil ingressos à venda, você ter, teoricamente, 10% só dos torcedores vascaínos indo ao Maracanã é muito pouco. Mas não terá como dividir exatamente por esse fato, pela venda acontecer no site do Flamengo e primeiro abre para os torcedores deles. Simples assim. Hoje pela manhã, notícia trazida pela rádio CBN, o presidente da Jovem Fly e mais alguns integrantes da torcida foram presos por conta da morte do torcedor vascaíno Rodrigo no clássico, lembra? Com o Botafogo. E ele teria sido vítima de uma emboscada de torcedores do Flamengo. A polícia está investigando isso, prendeu 8 integrantes da Jovem Fly e investiga também um plano de vingança, porque amanhã tem Vasco e Flamengo. Isso não pode acontecer. Não existe isso. O que eu e o Rei Kraus fazemos aqui na internet é o que deveria ser praticado no dia a dia.
A rivalidade, a zoeira, ele fez montagem comigo com a camisa deles, eu já fiz montagem com a camisa nossa, meteu um topete. Isso é o futebol. Perder ou ganhar não vai mudar a vida e nem você tem que tirar a vida do outro, gente. Pelo amor de Deus, futebol não é isso, é alegria, é família, é levar os seus filhos, a sua esposa para o Maracanã, fazer uma festa. Mas tem gente que não sabe conviver assim. Você sabia que Felipe Coutinho e Verratti, que tem sido tão contestado por muitos torcedores do Vasco, eles são responsáveis por 50% dos gols do Vasco? Exatamente. O Vasco já marcou na temporada 68 gols. 34 foram feitos pela dupla. Verratti tem 24 e Coutinho, que cresceu muito na temporada com o Fernando Diniz, tem 10. Ah, então isso significa, Fábio, que o Verratti amanhã não vai sair? Não. Não pode ser cadeira cativa por isso. O técnico Fernando Diniz, ao longo da semana, fez alguns testes. Em um deles, tirou o Verratti, colocou o Andrés Gomes, testou o David por ali. Em outro, aí um time mais móvel, né? Como foi diante do Santos. No outro teste, tirou o Nuno Moreira, deixou o Verratti, botou o Andrés de um lado, raiando o outro. São testes. O Hugo Moura está de volta no meio-campo, a zaga é Cuesta e Robert Renan. Gente, são observações. O que eu espero do Diniz, já a partir desse clássico, domingo no Maracanã, é que ele não tenha uma ideia fixa e morra abraçada com ela. Tem que ter variações. Começou com o Verratti, os caras têm uma dupla de zaga muito forte, se jogar Léo Pereira e Léo Ortiz, o cara vai ali, incomoda, briga no alto e tal. Mas se não estiver dando certo, bota mais movimentação, mais agilidade por baixo, aí tem o Andrés, tem o David. Por que não? Agora, um fato e a gente não pode brigar com ele. Verratti e Coutinho são responsáveis por 50% dos gols do Vasco. Gostem ou não gostem, o Pirata é o artilheiro do Brasil. Simples assim. Ninguém que atua no futebol brasileiro tem mais gols do que o Verratti. Deixa eu só levantar aqui um tema durante a nossa resenha e tal. Como é que está a situação do terreno? Até o Eric Fernandes lá dos Estados Unidos também. Pô, a prefeitura já cedeu definitivamente o terreno e tudo. E eu expliquei a eles, e depois o Silvio até me mandou umas imagens aéreas do terreno. Falei, gente, olha, o terreno que o Vasco ocupa hoje e que tem um orçamento previsto para reforma, está no orçamento, tá? Não depende de novas receitas, não, está no orçamento de 30 milhões de reais e o Vasco vem fazendo reformas já com parte desse valor. A área molhada é uma delas, o estacionamento é outro, o paisagismo é outro, enfim, a aquisição de novos equipamentos, tudo isso para modernizar e dar mais tranquilidade para os atletas no dia a dia. Mas o planejamento ele é maior, ele vai inclusive para uma parte hoteleira, para a base, para o profissional utilizar quando tiver que fazer um recover à tarde, depois de um treino pela manhã. Enfim, então haverá ampliação ou modernização do atual cenário. Mas o atual terreno que o Vasco ocupa, e aí eu falei isso para o Silvio, ele até me mandou umas imagens bem interessantes aéreas do local, contempla 1/3 do terreno total que o Vasco tem. Então você olhando de frente para o terreno, a parte da esquerda tem 2 terrenos praticamente para serem ocupados, mais ou menos 60%, 65%. Então vamos chamar de 1/3 e 2/3 ainda à esquerda, olhando de frente para o terreno, para que possam ser ocupados. No atual terreno, o Vasco tem 2 campos de futebol, 2 campos de treinamento, é pouco. É muito pouco, porque você precisa fazer o respiro da grama, alternar os locais. Não tem um espaço de areia, caixa de força, que vai ser construído também. Não tem um gramado sintético, porque precisa, às vezes, fazer alguns trabalhos ali também. Então, isso tudo vai ser modernizado com esse orçamento. Mas o plano original, e aí, depois que conseguir fazer a ampliação, é exatamente ter pelo menos 5 ou 6 campos nesse terreno como um todo. É difícil? É. Com pouco recurso? Pior ainda. Mas, cara, se a gente for assim um pouquinho racional e deixar a passionalidade de lado, ou a preferência política, porque eu sempre digo isso aqui, eu estou ao lado do Vasco, não estou ao lado do Pedrinho, não estive ao lado do Eurico, não estive ao lado do Salgado, do Campeão, eu estou ao lado do Vasco. E ao seu lado, torcedor. Então, assim, se a gente olhar, cara, pode ser que dentro de campo, e realmente tem toda a razão, o resultado não é o que a gente queria. Melhorou, essa janela foi muito melhor e o que a gente espera são resultados também. Mas assim, fora de campo, o cenário é animador. Você enxerga um horizonte. Agora, quem quer ficar apenas olhando politicamente, qualquer erro potencializa. Qualquer acerto, fez mais que obrigação.
destinar recursos para o CT era uma obrigação contratual da 777 e que não foi cumprida. E o Vasco está fazendo. Vocês lembram da entrevista que o Verratti me deu, não foi? E ele falou, cara, sobre a melhora no dia a dia, a melhora no CT do Vasco. Os caras convivem lá, muito mais do que nós. Mas que terá um acréscimo, terá uma melhora no nosso CT, isso eu não tenho a menor dúvida e já vem acontecendo. Pô, Azevedo, isso faz muita diferença? Claro, porque os jogadores se falam. O Vasco vai buscar o fulano liga para o ciclano. E aí, como é que tá aí? Pô, CT, muito bom. Gente, olhem o CT do Mirassol e do Red Bull Bragantino, que não tem 1/10 da nossa torcida. É só para você pensar. Estamos juntos, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança e vamos juntos para um fim de semana que eu espero de muitas alegrias e uma semana abençoada para todos nós. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!